Boa noite, sejam sempre muitíssimo bem-vindos ao nosso Conta Corrente pré-fim de semana, nossa edição casual. Hoje voltamos a um tema que, afinal de contas, jamais se esgota e ainda bem. Muito pelo contrário. Não só não se esgota, como multiplica resultados, valores, lucratividade, pessoas. É a capacidade de homens de negócios e de profissionais do setor da indústria criativa. Pense aí em gente ligada ao design, artes cênicas, música, arquitetura, publicidade, rádio e TV e até desenvolvimento de softwares de computação. Entra tudo no mesmo bolo. Uma área da nossa economia que emprega diretamente a cerca de 800 mil pessoas em todo o país, são dados da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Se somadas as atividades da cadeia toda, toda a linha de suporte à produção dessa indústria, são mais de 10 milhões de profissionais. E contando. O recorte que a gente vai fazer hoje neste assunto é dar destaque ao talento brasileiro, reconhecido lá fora, e também a forma tão peculiar de se empreender regionalmente, tão peculiar que acaba virando uma espécie de produto de exportação do Rio de Janeiro para o país todo. No caso, o jeitão carioca de fazer negócios, que muita gente anda querendo aprender. Nosso convidado, sócio fundador da consultoria Mandala, Lourenço Bustani, ilustra o talento brasileiro que o mundo enxerga. Ele está entre os 50 homens de negócios mais criativos do mundo, segundo a revista Fast Company dos Estados Unidos. Oi, Denise. Bem-vinda à conversa. Oi, Guto. Obrigada. Queria então apresentar aqui o Lourenço, que o Lourenço, a gente está falando tanto de carioca, a mãe do Lourenço é carioca, mas o pai é de Rondônia, ele foi criado fora do país, ele tem sotaque carioca, mora aqui em São Paulo, ou seja, é uma mistura que deve ter ajudado ele a ser tão criativo. Lourenço, comece explicando o que a Mandala faz, porque a Mandala, só resumindo aqui, ela tenta adivinhar a tendência para diversos negócios, não é isso? Explica pra gente como é que vocês fazem as pesquisas, como é que é isso? Já é super criativo o modelo de vocês. Claro, boa noite, obrigado. Na verdade, a Mandala é uma consultoria de inovação, né? A gente qualifica essa inovação como sendo uma inovação consciente, porque a gente está ajudando as empresas a conciliarem essa busca por lucro com uma busca por propósito. Ou seja, a gente ajuda as empresas a criarem produtos, serviços, modelos de negócios que ajudam as empresas a prosperarem, a gerarem lucro, mas que deixam um residual positivo para a sociedade, melhorando a vida das pessoas. Mas que te dá um exemplo de um negócio que vocês tenham feito? Claro. Bom, a gente conduziu um trabalho para a GM no ano passado sobre o futuro da mobilidade urbana. Então, a grande questão é como é que as pessoas vão se locomover em centros urbanos daqui a 10, a 15, 20 anos, né? E a gente tem que entender que quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está se restringindo ao motorista e seu veículo. A gente está falando no contexto da mobilidade urbana. Então, isso passa por planejamento urbano, energias renováveis, novos materiais, novas tecnologias, parcerias públicas-privadas. Então, o trabalho da Mandala é justamente ter essa visão um pouco mais sistêmica do problema, do desafio ou da oportunidade e depois enxergar as conexões e os diálogos que podem ser articulados entre o setor privado, a esfera pública e a sociedade civil para que a gente consiga criar uma agenda compartilhada e com isso todo mundo sai ganhando. É o conceito do ganha-ganha, do valor compartilhado. Bustani, de uma maneira geral, a gente identifica hoje esse mundo criativo, pelo menos as grandes inovações em termos do mundo de negócios, tiveram alguma relação com a informática, né, com as telecomunicações, e famosos mesmo são o Google, o Facebook, enfim, os produtos da Apple. E o brasileiro, ele tem esse viés também de gerar software, por exemplo, games, né? A gente consegue fazer coisas maravilhosas. Mas, mesmo assim, a gente não aparece no mundo como um local, né? Um mercado de criação, né? Nessa área. Por quê? Bom, eu acho que a sua premissa ela é super correta. O brasileiro ele é criativo em função do seu contexto cultural, né, por ele ser um povo tão multicultural, e também por uma questão de necessidade, porque o brasileiro sempre teve que fazer muito com pouco, né, pela questão que a gente sempre teve uma distribuição desigual dos nossos recursos, então isso está imbuído na nossa identidade como povo. Mas por uma série de questões culturais e até de infraestrutura, não há uma valorização por esse espírito mais ousado, de experimentação. A gente não tem uma cultura que valoriza os modelos mais experimentais.
E com isso a gente fica se tentando desafiar um sistema que é quase que onipresente, né? Mas isso está mudando, a gente consegue enxergar em diferentes partes do país polos tecnológicos, e inclusive toda essa cultura de startup está crescendo também, está proliferando, e a resposta disso é a entrada dos fundos de venture capital e de seed capital no Brasil, que estão crescendo, que estão vindo a cada semana. Então a gente está num processo de mudança, isso tá sendo valorizado cada vez mais, graças a Deus. Para situar isso que você mencionou para o nosso assinante, esse tipo de fundo, esses fundos são aqueles que vêm para propiciar investimento nas empresas, não é isso? Iniciantes. Empresas que estão começando. Exatamente, num estágio bem inicial, exatamente. Lourenço, quero colocar para você uma observação de assinante, chegou aqui da Ruth Lemos, que diz o seguinte, respondendo à pergunta que foi lançada no nosso site. Quem é criativo se dá melhor? É possível aprender a ser criativo? Essa talvez seja a parte da pergunta destinada à Ângela. Bom, mas a observação da Ruth é a seguinte, claro, criatividade e jogo de cintura são os elementos fundamentais. Você nós já vimos, foi ranqueado como um 48º mais criativo. Quero te perguntar até onde você teve que ter flexibilidade para repensar situações, deixar de tomar determinadas posturas para chegar a ocupar essa posição. Não que você tivesse perseguido especificamente a posição, mas ter isso como resultado. O que é que você teve que abrir mão, por exemplo, deixar de fazer uma coisa que você fazia ou passar a fazer diferente? Na verdade, eu acho que eu não tive que abrir mão de nada. A criatividade é uma coisa bastante intuitiva. E também a gente não pode esquecer que a criatividade ela não ocorre num vácuo, né? O ser criativo, ele só é criativo em função do campo criativo dentro do qual ele cria. Então, ter pessoas criativas ao teu redor já é meio caminho andado. Então, você conseguir articular diálogos com essas pessoas e pessoas inusitadas que trazem uma bagagem cultural, acadêmica, profissional diferente da sua, é um excelente jeito de você conseguir dar uma chacoalhada no teu repertório intelectual e repensar as perguntas. Ao repensar as perguntas, naturalmente, você chegará em respostas inusitadas. Lourenço, eu coloquei no Twitter que você vinha e rapidinho já alguém mandou uma resposta falando, Denise, como é que eu posso ser mais criativo? Eu já fui lá na Mandala, quando a gente fez o Mundo S.A., eu vi até que vocês têm um cachorrinho lá, super fofo, que ajuda todo mundo a ficar mais tranquilo. Então, como é que você encaminha as suas reuniões para que a sua equipe seja toda mais criativa? Que não adianta ter você lá criativo se tiver um monte de gente que pensa assim, as coisas não andam. Como é que você estimula que as pessoas sejam criativas? E você se preocupa com isso no dia a dia? Como é que funciona isso? Eu acho que é uma coisa que a gente se preocupa até o ponto que incorpora isso como um jeito natural de ser. Mas eu acho que existem 3 fatores principais que ajudam a criar um contexto criativo. Começar pelas pessoas, né? Na Mandala a gente tem um grupo multicultural e multidisciplinar, o que significa que no dia a dia a gente está trocando ideia com arquitetos, com designers, com economistas, com engenheiros, com cientistas políticos, com filósofos, com psicólogos, com jornalistas, justamente por essas pessoas terem uma visão complementar à nossa, né? Então pessoas é o primeiro fator, eu acho imprescindível para criar. O segundo é o contexto, né? Você tem que se sentir à vontade onde você está criando. Tem que ser um lugar descontraído, tem que ser um lugar horizontal, que estimula a troca, tem que ser um lugar que seja confortável e te traga saúde e bem-estar. E em terceiro lugar, você tem que misturar um pouco os conteúdos, você não pode sempre beber da mesma fonte. Então a gente traz literaturas dos esotéricos, a gente traz literatura contemporânea, a gente pensa um pouco sobre as novas correntes filosóficas que estão por aí, a gente entende como é que isso se aplica num novo olhar para aquele desafio de sempre, né? Para aquele contexto mercadológico que a gente já está muito acostumado a ver. O que a gente quer trazer é um novo olhar, novos ares. Obrigado, um prazer recebê-la sempre. Vamos lá para São Paulo com Lourenço Bustani. Um tema, uma palavra. Um novo olhar para o futuro do nosso país e a resposta é o amor. Obrigado, Lourenço. Um prazer recebê-lo também. A nossa Denise Barbosa igualmente. Jorge Doria, você que sempre nos prestigia. Ótimo fim de semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom fim de semana.